Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a Antártida, o continente gelado ao sul da América Latina. Bom, pessoal, a Antártida é um continente, o Ártico não é um continente, mas a Antártida sim. A Antártida ela também pode ser chamada de Antártica. As duas grafias estão corretas, certo? E aí, o que acontece? A Antártida, ela é a região, né, polar antártica, localizada no extremo sul do planeta, é formado por uma plataforma continental chamada Antártida. A Antártida, pessoal, tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, é um continente grande, ok? E nesse continente, devido, né, à curvatura da Terra, por causa da incidência, né, dos raios solares, né, da baixa incidência desses raios solares, as temperaturas, elas permanecem baixas o ano inteiro. Então, as temperaturas, elas podem variar entre 10 a menos 80 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura é muito baixa nessa região, é uma região muito extrema. Então, por isso, não tem habitantes permanentes, ou seja, não tem uma população permanente, não tem uma população nativa da Antártida. Certo? Então, a população que vai para a Antártida é na época do verão, tá? Então, na época do verão, os turistas, os cientistas, eles vão para essa região da Antártida, certo? E o que acontece, né? Por ser um continente bastante gelado, a Antártida, pessoal, ela abriga o maior inlândices do mundo, tá? Guardando aí a maior reserva de água doce do planeta. Então, inlândices é essa cobertura, né, de gelo que tem sobre o continente. Então, essa cobertura de gelo, né, sobre o continente é esse inlândices. Então, esse inlândices que tem na Antártida, ele é de água doce, pessoal, e é a maior reserva de água doce do planeta, tá? Então, gente, o inlândice, os inlândices constituem grandes plataformas de gelo sobre a Terra, tá? E eles são formados, né, graças ao congelamento da água doce proveniente da precipitação atmosférica. Então, esse gelo, né, essa neve aí, é a camada, né, que forma esses inlândices, ok? E esses inlândices, eles que têm, né, essa reserva de água doce aí. Então, essa cobertura, né, de gelo é de água doce, tá? Outra coisa também, pessoal, é que quando, né, as bordas elas começam a se despedaçar, né? Então, quando suas bordas se despedaçam e caem no mar, esse gelo, né, ele formam os icebergs. Então, quando as bordas, né, desse inlandes eles quebram e caem no mar, eles formam os icebergs, certo? Outra coisa também, gente, é que esses inlandes, né, eles são muito importantes. E se esses inlandes, eles começarem a derreter, isso pode causar problemas ambientais muito sérios, tá? Então isso é muito preocupante. E eu vou falar disso para vocês daqui a pouco. Olha só, como que é a fauna, né, pessoal, nessa parte aí do continente da Antártida? A fauna do continente é composta de grandes quantidades de aves, né, como o albatroz, a gaivota, é, os pinguins, no caso aí a gaivota rapineira, tá, pessoal? E diferentes espécies de pinguins. Temos também baleias nessa região, né, as baleias vão para essa região também, tem algumas focas, então, nessa região tem uma fauna também, então tem animais que vivem, né, que conseguem se adaptar a esse tipo de clima. Outra espécie que tem muito nessa região da Antártida é o krill. O krill é um tipo de crustáceo, tá? Que ele é a base da cadeia alimentar para para muitas espécies de animais. Então o krill, ele parece muito com um camarão, tá? Ele é muito semelhante ao camarão. Então, ele, né, é a base aí de a base, né, da alimentação de muitas espécies. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a preocupação, né, em relação ao meio ambiente. O meio ambiente nessa parte aí da Antártida tem algumas preocupações em relação ao meio ambiente. Por exemplo,
Com o aquecimento global, o derretimento do gelo antártico é uma das grandes preocupações em relação ao meio ambiente. Então, gente, o que acontece, né? O possível derretimento dos inlândices, eles vêm preocupando principalmente os ambientalistas e os governantes do mundo. Por quê? Porque certamente, né, esse fenômeno ele aumentaria aí o número de icebergs, tá? A deriva, isso causaria muitos acidentes. Outra coisa também é a elevação do nível das águas oceânicas, que podem gerar, né, muitas inundações em áreas costeiras. Então, isso é muito sério. Fora que os inlândices, né, eles são as maiores reservas de água doce do planeta. Então, esse derretimento, né, por causa do aquecimento global, é um problema muito sério. Fora que várias espécies iam entrar em extinção, né? Essas espécies que são adaptadas a esse tipo de clima, então, a esse tipo de ambiente, né? No caso da Antártida. Então, isso é muito importante. A gente precisa pensar realmente essas atitudes, né? Dessas. Em relação ao meio ambiente mesmo, porque as atitudes humanas é que vem causando, né, esse aquecimento global, tá? Essa intensificação do efeito estufa por causa aí, né, dos gases, tá? Então, gente, outra coisa também que é muito preocupante nessa região da Antártida é a pesca predatória do crio, né? Lembra que eu falei para vocês que o crio, ele é um tipo de crustáceo, né? Muito parecido, muito semelhante aí ao camarão, e ele é a base da alimentação de muitas espécies. Então, a pesca predatória desse crio, isso pode causar um desequilíbrio, né? Em relação aí a essas espécies, tá? E então, a pesca do crio, ela passou a ser controlada nessa região da Antártida. Ah, pessoal, uma outra coisa que eu não tinha falado para vocês. Nessa região da Antártida é proibida as atividades econômicas, tá? Como o extrativismo mineral, essas coisas são proibidas. Uma das únicas poucas atividades econômicas que são feitas nessa região é a pesca, tá? Então, até a pesca nessa região é controlada. Então, o crio, né, como eu falei para vocês, é um crustáceo e ele é a base da alimentação de muitas espécies. Então, a pesca, né, do crio aí passou a ser controlada nessa região. Outra coisa também que vem, né, preocupando bastante os ambientalistas, os governantes, é a poluição, né, a poluição aí oceânica direcionada ao Polo Sul, tá? Ela vem graças às correntes marinhas e essa poluição, né, o plástico, produtos químicos na água, isso causa muitos problemas, tá? Então, essas são algumas questões ambientais que preocupam realmente nessa região da Antártida. Então, a primeira é o aquecimento, né, e o derretimento do gelo. A segunda é a pesca, né, do crio aí, a pesca predatória, e a terceira é realmente a poluição oceânica, certo? Então, essas são algumas questões ambientais relacionadas à Antártida. Outra coisa também, pessoal, é que na Antártida, como eu falei para vocês, a Antártida é um continente. Então, nesse continente, vários países tentaram, né, disputar esse território. Argentina, Inglaterra, Nova Zelândia, vários países. E aí entrou em vigor o Tratado da Antártida. O que é esse Tratado da Antártida? Nesse tratado, os países eles não podem fazer exploração, tá? De atividades econômicas na Antártida, porque a Antártida, pessoal, é muito rica em recursos naturais. Tem, né, tem muitos recursos naturais abundantes aí na Antártida, como, por exemplo, recursos minerais, né, como petróleo, ferro, gás natural, carvão mineral. Então, vários países tentavam disputar esse território. E aí entrou o Tratado da Antártida justamente para impedir, né, essa degradação, tá, natural aí da Antártida. E aí, o que aconteceu? Só antes de falar sobre isso, só mostrar para vocês, né, algumas espécies de pinguins aqui, tá? Que vivem na Antártida, e também essa parte, né, da paisagem, né, da plataforma continental também. Só para vocês observarem que a maior parte, né, da Antártida é recoberta por gelo. Tá? E olha só, em relação à ocupação humana, as disputas, né, nesse território. A ocupação humana no continente ocorreu a partir de 1902,
com os ingleses, né, que passaram a enviar algumas expedições ao Polo Sul. Então, os ingleses, né, os argentinos, eles começaram a disputar essa região. Vários países, né, começaram a disputar esse território. E aí, em 1961, entrou em vigor o Tratado da Antártida, tá? Assinado aí por países como Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque nessa época, né, a União Soviética ainda não tinha sido dissolvida, tá? Grã-Bretanha, né, que é a reunião aí de País de Gales, Escócia e Inglaterra e Estados Unidos. Então, esses países, eles disputavam o território. Então, eles assinaram um tratado para que nesse território, né, pudesse ter só exploração científica, que não pudesse ter exploração, tá, desses recursos naturais. Então, não pode ter, né, exploração econômica nessa região. Então, olha só, esse tratado tinha por objetivo regulamentar as disputas pelo território antártico e, ao mesmo tempo, impedir a degradação dos recursos naturais do continente. Então, pessoal, o continente, né, a Antártida, não pode, como vocês podem observar, ter atividades econômicas. A única coisa que pode ter aqui é realmente, né, a pesquisa científica, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que não tem, né, uma população definitiva na Antártida, não tem uma população nativa. Então, a população que vai para a Antártida são os pesquisadores, tá? Isso na época do verão, porque na época do inverno, né, o inverno é muito rigoroso, venta muito, faz muito frio. Tá? A temperatura cai demais. Então, na época do verão, né, principalmente na época do verão, os pesquisadores eles vão para a Antártida para poder fazer as pesquisas. Muitos países têm bases científicas na Antártida. Olha só, pessoal, desse modo, as atividades militares, os testes nucleares, o depósito de resíduos radioativos foram proibidos nessa região. A liberdade de pesquisa científica seria total para qualquer país, em qualquer área da Antártida e das ilhas em torno, tá? E aí, o que acontece? Essa parte, né, dessa cooperação científica é muito interessante. Então, nessa parte da Antártida só pode ser, né? Só pode fazer pesquisa científica. Então, depósito de lixo nuclear, testes nucleares, tudo isso foi proibido na Antártida, tá bom? Então, a liberdade é total para fazer pesquisa, só que tem um porém, né? Olha só, entretanto, todos os resultados das pesquisas deveriam ser compartilhadas. Então, as pesquisas que são feitas, né, por todos os países, elas são compartilhadas, tá? Então, todos os países que têm base na Antártida, eles têm que compartilhar os resultados, né, dessas pesquisas. Além dos 12 países responsáveis pelo documento, mais 33 aderiram ao tratado, entre eles o Brasil, em 1975. Então, o Brasil, pessoal, também tem uma base científica na Antártida, tá? E eu vou contar a história para vocês, né, do que aconteceu. Infelizmente, a base do Brasil, ela pegou fogo, mais de 70% da base, né, foi destruída. 2 pessoas, infelizmente, morreram, uma ficou gravemente ferida, isso no ano de 2012. Eu vou contar um pouquinho para vocês depois. Olha só. Atualmente, apenas pesquisadores vivem em estações de pesquisas polares na Antártida, que funcionam na maioria das vezes no verão, quando as temperaturas ficam mais amenas, próximas a 0 graus. Celsius. Além dos pesquisadores, turistas também visitam o continente no período do verão polar. Então, como eu falei para vocês, né, não tem uma população definitiva na Antártida. As pessoas elas vão para a Antártida na época do verão, isso, né, pesquisadores principalmente, e também turistas, né, que querem conhecer a região. Aqui a gente tem um mapa da Antártida, e aqui a gente pode observar as bases, né, o local onde estão localizadas as bases científicas. E aqui, ó, olha só, aqui a gente tem, tá, a base do Brasil, que é chamada de Comandante Ferraz. Nessa base brasileira, né, o Programa Antártico Brasileiro, ele, por meio, né, do Programa Antártico Brasileiro, criado em 1982, o Brasil, ele mantém, né, na Península de Keeler, a estação
Antártica Comandante Ferraz. Isso desde 1984. Então, o Brasil ele tem uma base científica, né, na Antártida desde 1984. E aí, pessoal, nessa base são realizadas, né, várias pesquisas nas áreas de oceanografia, de biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia e também arquitetura. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, em 2012, a base, né, do Brasil, ela pegou fogo, tá? O incêndio começou na sala de máquinas por causa de uma transferência de combustível. E aí o combustível, ele deveria ter uma pessoa responsável para parar, né, a transferência, e aí a pessoa responsável ela não estava no local na hora. E aí transbordou o combustível e o combustível ele transbordou por um dos geradores. E aí começou o incêndio. E aí, dois militares, eles tentaram apagar o fogo, né, na sala de máquinas. Infelizmente, o fogo, né, ele acabou, né, destruindo aí 70% da base, né, da base do Brasil. E, infelizmente, os dois militares que estavam tentando apagar o fogo, eles morreram, tá? Então, aconteceu essa tragédia, uma outra pessoa ficou muito ferida. E aí, depois de 8 anos, né? Isso aconteceu em 2012. Então, nesse ano de 2020, a nova base do Brasil ela foi reinaugurada. O Brasil, gente, ele ficou fazendo pesquisa em uma área muito pequena, tá? Durante esses 8 anos, enquanto a nova base estava sendo construída. Então, hoje a nova base do Brasil é uma base extremamente moderna, tá? Ficou muito maior. E esse ano, né, teve a inauguração aí, né, dessa nova base do Brasil. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau, pessoal.